Por favor, senhores vereadores, estão ausentes. Juninho, chama os vereadores para mim. Rogério, por favor, presença. Antes de começarmos a ordem do dia, vamos proceder ao sorteio da tribuna. Primeiro a ocupar a tribuna, Luiz Carlos. Não. Segundo, vereador Paulo Tadeu. Antônio Carlos Pereira. Tiago Cavelanha. Regina Cioff. Joaquim Alves. Rogério Carrilho. Pastor Valdir Sementili. Flávio Henrique, último inscrito. Senhor secretário, ordem do dia. Registro a presença do secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Poço. Processados inscritos em discussão única. Processado 46 de 2015, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de maio a agosto de 2014. Autoria do Executivo, parecer aprovação. Coloco em discussão do plenário a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de maio a agosto de 2014. Com parecer pela aprovação, em discussão, em votação. Lical. Processado aprovado por 14 votos, a sanção. Processado número 84 de 2015, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de abril de 2015. Autoria da mesa diretora e o parecer pela aprovação. Tá certo. Fazer uma correção, antes de colocar em votação, no processado anterior, a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, parecer aprovação, é para arquivo.
Em discussão, a demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de abril de 2015. Parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação? Processado aprovado por 14 votos. Arquive-se. Processado inscrito em segunda discussão. Processados número 71 de 2015, projeto de lei que acrescenta dispositivos da Lei 8.515, de 24 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e étnica, cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica e dá providências, cria o Fundo Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Autoria do Executivo, parecer, aprovação, com emenda aprovada em primeira discussão. Em discussão, projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de promoção de igualdade racial e étnica, cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e Étnica e dá outras providências. Em discussão? Em votação? Chaves acionadas. Processado, aprovado por 14 votos. Agora sim, a sanção. Processados inscrito em primeira discussão. Processado número 211 de 2014, projeto de lei que dá nova redação à Lei 6.331, de 26 de outubro de 1996, que institui o Plano de Saúde Preventiva Escolar, que vai à escola, quem vai à escola ganha presente. Programa Leve Leite dá outras providências. Cria o programa Mais Leite, Mais Escola e dá outras providências. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Parecer, aprovação com emendas. Vamos colocar em discussão a primeira emenda, que é uma emenda modificativa ao artigo 7º, onde se lê, artigo 7º, as despesas para a execução deste programa correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário. Leia-se, artigo 7º, a implantação do programa de que trata esta lei será gradativa e as despesas dela decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas anualmente no orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização dos Profissionais da Educação, suplementadas, se necessário. Coloco a emenda modificativa em discussão. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Segunda emenda. Segunda emenda modificativa ao artigo 7º. Não. Emenda modificativa ao artigo 8º. Vai colocar na... Agora sim. Emenda modificativa ao artigo 8º. Onde se lê? Artigo 8º. No primeiro semestre de vigência deste decreto, a adesão será efetiva a todos os educandos matriculados regularmente. Leia-se, artigo 8º. Para os efeitos desta lei, poderá o município aderir aos programas sociais pertinentes formulados pelos governos federal e estadual, notadamente os decorrentes do Programa Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e do Programa Brasil Carinhoso. Em discussão, a emenda modificativa ao artigo 8º. Em votação. Emenda aprovada por 14 votos. Vamos colocar agora em discussão todo o projeto de lei que dá nova redação à Lei número 6.331, de 26 de outubro de 1996, que instituiu o Plano de Saúde Preventiva do Escolar,
Quem vai à escola ganha presente, programa Leve Leite, e dá outras providências, cria o programa Mais Leite, Mais Escola e dá outras providências, o projeto em discussão do plenário. Em votação. Projeto aprovado em primeira discussão por 14 votos. Encaminhamos, então, para a segunda discussão. Processado número 27, 2015, projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 da lei orgânica do município de Poços de Caldas, altera o valor do requisito para a expedição da requisição de pequeno valor de 30 para 15 salários mínimos. Autoria, Executivo, pareceres conflitantes. Questão de ordem, pastor Valdir Sementili. Eu acho que antes de abrir em discussão, eu gostaria que fosse lido os pareceres da Casa e da Comissão de Justiça, para depois abrir para discussão, por favor. Administração Pública, desculpe. O parecer da Comissão de Justiça e das comissões. Questão de ordem. Não, só para acrescentar que o vereador solicitou também a leitura dos pareceres da Casa. Tá. Deferido a solicitação verbal do pastor Valdir Sementili, vereador Paulo Tadeu, com a intervenção do vereador Paulo Tadeu. Vamos, então... Vamos, então, eu vou passar ao secretário para que ele faça a leitura do parecer, inicialmente, então, das nossas assessorias, assessoria jurídica e técnica legislativa. Senhor secretário, por favor. Setor de apoio técnico legislativo e jurídico, assessorias jurídicas e técnica legislativa. Parecer conjunto 059/2015, sobre o processado legislativo 027/2015. Alteração do parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Orgânica Municipal. Trata o processado legislativo 27/2015 de projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria do senhor Prefeito Municipal, encaminhado a esta Casa através da mensagem 07/2015, que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Orgânica do município de Poços de Caldas, altera o valor do requisito para expedição de requisição de pequeno valor, 15 salários mínimos. A legislação atualmente vigente, artigo 121, parágrafo 3º da Lei Orgânica do município de Poços de Caldas, estabelece que considera-se de pequeno valor o pagamento de até 30 salários mínimos. O senhor Prefeito Municipal, via da alteração que pretende seja aprovada, propõe a redução desse valor para o equivalente a 15 salários mínimos. A fixação em 30 salários mínimos se deu à vista do disposto no artigo 87 do inciso 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, que assim disciplinou. Artigo 87. Para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato das disposições constitucionais transitórias, serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados e precatórios judiciário que tenham valor igual ou inferior a, incluído pela emenda constitucional número 37 de 2002. Primeiro, 40 salários mínimos perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, incluído pela emenda constitucional número 37 de 2002. Segundo, 30 salários mínimos perante a Fazenda dos Municípios, incluindo pela emenda constitucional 37 de 2002. Com o advento da emenda constitucional número 62 de 2009, nova redação foi atribuída a dispositivos constitucionais, como vemos abaixo. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Redução dada pela emenda constitucional 62 de 2009. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreende aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações,
benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo, redação dada pela emenda constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data da expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para os fins dos dispostos no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, redação dada pela emenda constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 3º. Os dispositivos no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplicam aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude da sentença judicial transitada e julgada, redação dada pela emenda constitucional número 62 de 2009. Parágrafo 4º. Para os fins dos dispostos no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, redação dada pela emenda constitucional 62 de 2009. Portanto, o que se verifica do comando da Constituição Federal é que a requisição de pequeno valor, RPV, pode ter valor distinto fixado por leis próprias, segundo as diferentes capacidades econômicas, mas o seu valor mínimo deve ser igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje é de R$ 4.390,24. No caso presente, a proposta é para fixação em 15 salários mínimos, ou seja, 788 vezes 15, ou seja, R$ 11.820, valor superior ao mínimo exigido pela Constituição Federal. Conclusão. A proposição não contém qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, podendo ser submetida ao plenário desta Casa, após análise e parecer por parte das comissões pertinentes. Assinam aqui os assessores técnico-legislativo e o assessor jurídico da Câmara Municipal. Agora, vamos passar então a leitura, senhor secretário, do parecer da Comissão de Justiça. Senhor secretário, por favor. Vamos proceder aqui à leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, em conjunto com Finanças e Orçamento. Parecer 075/2015, sobre o processual legislativo 027/2015. E o relatório. O processual legislativo 075/2014 autor o projeto de emenda à lei orgânica capeado pela mensagem número 7/2015, que tem por finalidade alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, reduzindo de 30 para 15 salários mínimos as requisições de pequeno valor. A fixação de 30 salários mínimos se deu em virtude do que disciplina o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias. Porém, com a vigência da emenda constitucional número 62 de 2009, a requisição de pequeno valor RPV pode ter o valor distinto fixado por leis próprias, observando-se um mínimo equivalente ao maior benefício do regime geral da Previdência Social, que é hoje de R$ 4.390,24. Considerando tal dispositivo, a fixação do mínimo em 15 salários mínimos equivale nos dias de hoje a um valor mínimo de R$ 11.820, que, portanto, atende ao limite estabelecido pela Carta Constitucional. O voto.
A proposição encontra o necessário respaldo legal e constitucional, podendo ir a plenário com o nosso parecer favorável. Assino aqui, então, os vereadores da Comissão de Finanças e Justiça. Considerando aqui que tem uma assinatura pela formalização do Valdir Sementinho. Nós vamos agora passar a leitura do parecer da Comissão de Administração. Comissão de Administração Pública, parecer 122 de 2015. Processar Legislativo 27 de 2015. Relatório. O Processar Legislativo 27 de 2015 autua o projeto de emenda à Lei Orgânica capeado pela mensagem número 7 de 2015, que tem por finalidade alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, reduzindo de 30 para 15 salários mínimos as requisições de pequeno valor. Necessário destacar que a Carta Magna disciplina em seu artigo 100 que a execução contra fazendas públicas, federal, estadual e municipal ocorrerá através de precatórios, sendo que os pagamentos serão ordenados de maneira cronológica, consoante disponibilidade orçamentária. Ademais, a regra geral dos precatórios é excepcionada pelos parágrafos 3 e 4 para as obrigações de pequeno valor, que dispensam a expedição de precatório e permitem o sequestro nas contas bancárias do ente público devedor em caso de inadimplemento. Imprescindível trazer à tona que o requisitório do pequeno valor, RPV, foi instituído com o escopo de dar efetividade e celeridade à tutela jurisdicional para que o credor obtivesse satisfação rápida dos seus créditos perante a administração pública, tendo a eficácia incontestável. Neste diapasão, a sistemática evita que os créditos de pequena monta estejam sujeitos às longas e intermináveis filas cronológicas dos precatórios. Nesta vereda, a Constituição Federal estabeleceu provisoriamente no artigo 87 o valor considerado como de pequeno valor para fins de RPV, sendo de 40 salários mínimos na esfera estadual e 30 salários mínimos nos tocantes aos municípios. Cabe anotar que a Constituição Federal expressamente delegou que os estados e municípios definissem no âmbito de sua competência o teto para que se considerassem como dívidas de pequena monta para incidência do precatório, como espec no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, podendo os limites ser diversos dos estabelecidos de maneira provisória pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Impede asseverar que o legislador, ao elaborar a requisição de pequeno valor, pretendia garantir celeridade na tramitação das execuções menos onerosas, posto que ficariam desobrigados das agruras sofridas por quem se encontra na imensa fila dos precatórios, através de sua ordem cronológica. De outra banda, ao permitir a quantificação por lei específica nos âmbitos estaduais e municipais, contendo a eficácia da norma, visou minorar o impacto das execuções em municípios poucos abastados e cambaleados. Neste contexto, o município de Poços de Caldas regulamentou na sua lei orgânica, em seu artigo 121, parágrafo 3º, o valor considerado como limítrofe para o pequeno valor, que corresponde à importância de 30 salários mínimos. Apenas para que fique hialino o teto estabelecido por ente municipal e similar ao estabelecido de maneira provisória pelo artigo 87, segundo do ADCT. Entrementes, o RPV é inarredavelmente um instrumento de eficácia da atividade jurisdicional, uma vez que atende à garantia da razoável duração do processo esculpido no inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, os entes públicos municipais, devido à obrigatoriedade em satisfazer em curto prazo as execuções judiciais, passaram de maneira atabalhoada a editar normas no âmbito de sua competência com valores limítrofes ínfimos àqueles dispostos no artigo 87 do ADCT, acarretando em um incomensurável desserviço para a efetividade da tutela jurisdicional, afrontando os pequenos credores da fazenda pública, haja vista que retardará a satisfação dos créditos exequendos
mitigando a teleologia constitucional para que os pequenos valores fossem adimplidos dinamicamente. Não se pode olvidar, repise-se, que a emenda ao limite da requisição de pequeno valor apresentada pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, alterando o quantum para até 15 salários mínimos, não está observando os consagrados princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que está abusando de sua liberdade legislativa para fixação de valor irrisório para pagamento de RPV. Oportuno tornar a dizer que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que os municípios não possuem discricionariedade para fixar valor com limite dos precatórios de pequeno valor. Com efeito, o Colégio Tribunal tem deixado cristalino que as leis locais respeitam o princípio da proporcionalidade, considerando a capacidade de cada unidade, devendo o valor estabelecido constitucionalmente, como 30 salários mínimos, servir para paradigma, para majoração ou minoração do marco do requisitório de pequeno valor. É sabido que a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas encontra-se em mora com a quitação dos precatórios vencidos, e a minoração proposta pela emenda da lei orgânica resultaria em um notório e profundo prejuízo aos credores, visto que os deixaria na gigantesca fila dos precatórios municipais. Como se não bastasse, deve-se atentar quanto ao aspecto de inconstitucionalidade da emenda da lei orgânica, eis que a emenda constitucional número 62 de 2009 restringiu as possibilidades de legislar ao acrescer o artigo 97 da ADCT e também por outros dispositivos. Neste esteio, ao que fazer uma análise perfunctória do artigo 3º da referida emenda, salta aos olhos inequivocadamente que a implementação do regime de pagamento criado pelo artigo 97 do ADCT deverá ocorrer no prazo de 90 dias, contados da publicação da emenda constitucional. É de suma importância trazer à baila que a emenda alhures foi publicada aos 9 de dezembro de 2009. Assim, o município de Poços de Caldas quedou-se inerte até o presente momento, quanto ao estabelecer o limite para pagamento de requisitórios de pequeno valor, não podendo mais, através de proposta da emenda à lei orgânica, fazê-lo, devido ao prazo nonagesimal para alteração de valores ter se extirpado, uma vez que implementado o regime especial de pagamento. Corroborando, com base com a tese da supremencionada, a emenda constitucional número 62 de 2009 dispôs ainda, através de inserção do artigo 97 do ADCT, a obrigação do quanto referente às obrigações de pequeno valor em até 180 dias, contados também da emenda constitucional em cotejo, sob pena de prosperar o valor de 30 salários mínimos para efeitos dos dispostos no parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Para maior elucidação, interessante transcrever o parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT, a saber, parágrafo 12, se a lei que se refere ao parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contados da data da publicação desta emenda constitucional, será considerado para os fins referidos em relação aos estados, distritos e municípios, devedores, omissos na regulamentação, o valor, segundo, 30 salários mínimos para municípios. Todavia, se não foi alterado o regime monetário no prazo estabelecido no parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT, data máxima vênia, perdeu a possibilidade de fazê-lo posteriormente, sendo óbvio que a norma inscrita no artigo 3º da emenda constitucional 62 de 2009 deve ser interpretada conjuntamente com o caput do artigo 97 do ADCT, o qual suspendeu a eficácia jurídica do parágrafo 4º do artigo 100 da Carta Magna, bem como o disposto no parágrafo 12 do artigo 97 do ADCT. Desta feita, todas essas disposições apontam para a manutenção do valor de 30 salários mínimos para efeitos de que dispõe o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal. Outro assim, mister tecer que a análise da capacidade econômica do município dentro do cenário estadual e nacional deverá ser realizada, comparando-se os indicadores econômicos e sociais, utilizando-se os dados da Secretaria Estadual da Fazenda e os dados do IBGE. Cabe salientar que Poços de Caldas é uma cidade privilegiada e repleta de bons números de resultados
tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social no território mineiro e pátrio. Desta feita, verifica-se que a proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal, através da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121, está lesando sobremaneira o prazo fixado pelo parágrafo 12 do artigo 97 e o caput do ADCT, com o artigo 3º da emenda constitucional número 62 de 2009, devendo ser mantido o limite de 30 salários mínimos. Além disso, a competência legislativa que foi delegada ao município está condicionada à observância estrita dos princípios constitucionais da razoabilidade, simetria e da proporcionalidade, não se podendo admitir que a boa capacidade econômica do município seja utilizada como interesses imediatos da gestão. À vista do exposto, firmamos nosso parecer pela rejeição da matéria. Este é o parecer. Assino aqui, tem as 5 assinaturas aqui dos membros da Comissão de Administração. Bom, após a leitura dos pareceres, eu quero dizer que nós vamos colocar em discussão não os pareceres. Nós vamos colocar em discussão o processado. Então, eu vou abrir ao plenário a discussão, primeiro já inscrito. Pela ordem. Nós vamos discutir o processado, mas nós vamos poder nos socorrer dos argumentos apresentados nos pareceres. Com certeza. Obrigado. É que não vou discutir os pareceres em separado, conflitantes. Obrigado. Mas, dentro do contexto, vai ser discutido os pareceres. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Sua presidência, senhores vereadores, eu gostaria, quem que foi o relator pela Comissão de Administração Pública? O relator foi o vereador Flávio Faria. Então, eu gostaria que ele desse uma explicação concreta nesse parecer, porque eu vi do Justiça. Agora vi esse outro parecer, então por isso eu gostaria que ele explicasse para a gente entender qual o motivo, que jeito, por gentileza, eu gostaria. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Vereadora Regina, vereadora Maria José, demais vereadores, demais presentes, eu só queria posicionar em relação aí ao parecer que foi apresentado através da administração pública, na qual eu fui relator, onde nós deixamos muito claro, nós entendemos e reconhecemos a legalidade da proposição que foi encaminhada pelo Executivo. Quando você lê, você percebe isso. Em vários momentos, nós colocamos a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. O projeto que foi enviado para a Câmara Municipal é um projeto, inclusive com o parecer da assessoria jurídica, que fala da legalidade. Quando você lê o relatório, o parecer da Comissão de Administração Pública, o que se fala é que quando foi promulgada a lei, havia 180 dias de prazo para que os municípios se adequassem à legislação. Os municípios não adequando à legislação, o que estaria permanecendo era o que estava previsto na Constituição. 40 salários mínimos para os estados e 30 salários mínimos para os municípios. A nossa preocupação em relação ao processado, reconhecemos, entendemos e muitas vezes discutimos várias vezes aqui o número excessivo de ações trabalhistas que existe contra o município, principalmente nos últimos 10 anos. É uma enxurrada significativa. E pior, a aprovação do projeto, que é legítimo ter enviado pelo Executivo, mas também é legítima a preocupação por parte do servidor, nós temos que entender que nós temos aí ações trabalhistas, que a gente se pasme a isso, e me corrija o vereador Dr. Rogério se eu estiver errado, que está acima, vereador de Cal, de R$1 milhão. O que vai acontecer? Eu reconheço a preocupação do Executivo, as finanças do município, mas nós temos que fazer uma leitura mais pontual da questão. No artigo 100 da Constituição Federal,
onde estabelece as precatórias, parágrafo 3º, 2º, 4º e 5º, estabelece a seguinte forma: por ordem cronológica e a disponibilidade financeira do município. Então, ou seja, esse servidor, ou essa servidora, não vem ao caso, que tem ações acima de R$1 milhão, esse servidor que teve uma ação ganha, que vai ganhar posteriormente a essa mudança, ele vai ficar aguardando cronologicamente. Então, essa ação, que eu acho que é uma coisa assim, assustadora, alguém ter vitória numa ação num patamar desse tipo, dessa magnitude, ou outros volumes. Mas a preocupação, você vai colocar essa pessoa de R$1 milhão lá em cima, porque cronologicamente ele está na ordem, e esse que teve aí uma ação de horas extras, ele vai ficar lá embaixo. Então é uma preocupação que nós tivemos, nós reconhecemos, e quero agradecer aqui aos colegas que respeitaram a minha posição. Não houve em momento algum manifestação de pedir para votar favorável ou contrário a esse projeto da minha parte, mas eu quero só registrar, respeito aqui todos os posicionamentos, todos os encaminhamentos que serão dados aqui. Repito novamente, a legalidade do processado, mas entendo também que deveria constar no processado mais precisões de cálculo por parte do executivo, para que se pudesse, inclusive, entender o motivo que saiu de 30 para 15 salários mínimos. Mas foi uma avaliação que o executivo fez e foi encaminhado para a Câmara Municipal. Respeito. Mas então o parecer apresentado aí não vê de forma ilegal, se entende que havia o prazo, o município de Poços de Caldas se adequou dentro desse prazo, é legítimo o executivo mandar a alteração na lei, é legítimo o debate, a discussão em relação à alteração da lei. Mas a preocupação é que nós estamos falando de precatórias e é algo assustador, de fato, o número de ações nesses últimos 10 anos que ocorre contra a prefeitura, mas eu estou falando desse servidor que trabalha lá, por exemplo, no serviço público e que vai ficar lá embaixo enquanto alguém teve aí ações, eu posso dizer assim, significativas, expressivas dentro aí contra o município de Poços de Caldas. Então, essa é a minha avaliação. Só posicionando que nós estamos caindo, né, de 30 para 15, para 11.820, o Executivo tem essa legitimidade de mandar, nós temos a legitimidade de se posicionar aqui pela legalidade ou não legalidade, isso não se discute, porque eu entendo que é legal o projeto. Eu só entendo que, a todo momento, no parecer, nós falamos várias vezes, razoabilidade... Permite uma parte? Uma parte, vereador Pastor Valdir Sementilli. Quando você fala assim de ser legal, eu fico preocupado, que eu até me preocupei, foi depois agora à tarde, foi justamente com aquele artigo 12, né, que fala daquele prazo dos 180 dias. Então a minha preocupação nisso daqui é saber, vamos supor, expirou isso, porque foi em 2009 que foi dado esse prazo de 180 dias. Bom, não foi feito. Se foi uma falha ou não, não foi feito. Então, agora, por exemplo, a gente fazer uma modificação em relação a isso, é constitucional, é legal? Essa é a minha dúvida em relação agora se mudar depois que foi dado, né, pela Constituição, um prazo de 180 dias que não foi cumprido. Obrigado. Pastor, obrigado pela observação. A Constituição é muito clara, pastor. Ela nos permite, ela nos proporciona aí ao município legislar. O município tem a legitimidade. Então, quando se falou isso, foi para aqueles municípios que não fizeram adequação, como eu falei há uns minutos atrás, não fizeram adequação, então estaria prevalecendo os 30 salários mínimos. O município de Poços foi feita a adequação, foi acrescentado isso na nossa lei orgânica. A mudança, ela é legítima. O executivo, ele não está correndo em inconstitucionalidade. É legítima. Não há inconstitucionalidade na minha avaliação em relação a essa questão do executivo. A questão aí do mérito da questão que eu falo para o senhor. Primeiro ponto, a razoabilidade e a proporcionalidade, que eu entendo, por que chegou esse cálculo?
Eu não tenho, por exemplo, essa precisão dos números de ações, quantas pessoas vão ser prejudicadas, ou se não vão ser prejudicadas, o que vai acontecer. Esses dados, essas informações, pode até ser que o vereador Paulo Tadeu, que está fazendo parte da SEI, das ações trabalhistas, tenha mais precisão dessas informações e pode até orientar aí no processo da discussão desse processado. Mas a nossa preocupação foi isso, porque se reduziu, qual foi a razoabilidade e a proporcionalidade do executivo para se chegar a 15 salários, que é legítimo o encaminhamento. Por outro lado, é que eu volto a falar, a precatória, que existe, está lá na Constituição, e nós temos que seguir o quê? A cronologia. Então, se ganhou 5 mil, se ganhou 4 mil, não interessa assim, o mérito da questão. Se ele ganhou, se entendeu a justiça que era um direito dele, que alguma coisa não estava sendo cumprida em relação àquele trabalhador. O que precisa, sem dúvida alguma, é o executivo, é o município buscar sanar essas questões para que isso não aconteça, porque existem ações, pastor Valdir, que elas vão se repetindo. O senhor terá uma ação que ocorreu há 10 anos atrás, e novamente continua se repetindo o mesmo tipo de ação. Então, com isso, não sei o porquê da não solução para a questão, mas eu só volto a afirmar. O meu voto é contrário, eu respeito a posição de todos aqui, volto a falar da razoabilidade e da proporcionalidade. Acho que todos nós que estamos legítimos aqui, estamos aqui representando a população do nosso município, né? Vamos buscar sempre aqui construir políticas públicas que vá de encontro com o interesse da população de Poços de Caldas, mas eu entendo que esse servidor que ganha, que vai ter lá uma ação de 12, 13 mil reais em relação às horas extras, por exemplo, ou adicional de salubridade, esse servidor ele vai para o final da tabela, e quem ganhou R$1 milhão, que eu não sei como que chegou a esse patamar, cronologicamente ele vai receber, e esse servidor aqui vai ter que aguardar. É só essa ponderação. Obrigado, vereador Regina. Obrigada. Registra a presença do ex-vereador Marcos Eduardo. Bem-vindo, Marcos. Com a palavra, primeiro pediu aqui o vereador Rogério Carrilho, depois o vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, primeiro, eu gostaria aqui da gente trazer uma centralidade para a discussão, porque não estamos discutindo precatório, nós estamos discutindo a RPV. Ao mesmo tempo que foi aqui falado que não tem nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade, na leitura aqui do parecer da comissão, eu li aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes falando de inconstitucionalidade. Aí, eu quero trazer uma reflexão aqui, o vereador Paulo Tadeu. Primeiro, será que toda a assessoria jurídica do município, do executivo, passaria por cima dessa inconstitucionalidade? Não teria visto? Aí, trazendo aqui para dentro da Câmara Municipal, nós temos aqui a segurança, as nossas assessorias, tanto legislativa como jurídica, têm nos dado, durante todo esse período nosso, aqueles que já foram vereador Luiz Carlos, que é vereador daqui há 6 mandatos, vereador Antônio Carlos, Paulo Eustáquio, aqueles que estão há mais tempo dentro dessa casa, sempre se balizaram, sempre confiaram plenamente no crivo competente das nossas assessorias. E aí eu fico aqui em dúvida, porque nós estamos vendo os pareceres jurídico e técnico legislativo dizendo que não tem nenhum vício de inconstitucionalidade, que está tudo certo, podendo ser apreciado por plenário. De repente me aparece um outro parecer dizendo várias vezes, podemos até pegar aqui, várias vezes sendo mencionada a questão da inconstitucionalidade. E também devemos aqui refletir o seguinte: quando se fala desse prazo de 180 dias, é para que o município estabeleça uma lei, e foi estabelecida no prazo. Hoje, a Câmara Legislativa tem autonomia, e é ela realmente que pode mexer na lei orgânica. Nós não estamos partindo do zero, nós estamos em cima de uma coisa constituída, 180 dias, já tem a lei, nós estamos aqui, que é competência dessa casa, de fazer as alterações que forem acharem pertinentes. E aqui vale se ressaltar que aqui nós representamos uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Então, eu queria aqui trazer a reflexão de Vossas Excelências essa questão.
me preocupa, como o pastor Valdir levantou, a competência e a dedicação sempre que as nossas assessorias nos colocarem em condições aqui de poder fazer um voto e um parecer tranquilo em relação à constitucionalidade e à legalidade. Essa é a minha contribuição para o debate, a princípio. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria dizer que a minha primeira intervenção, ela deve se iniciar com a minha posição sobre o processado. Eu sou favorável ao projeto do Executivo que reduz de 30 para 15 salários mínimos o requisitório de pequeno valor. E eu queria também, e aí de maneira muito respeitosa, muito fraterna, porque sei que esse processado, presidente, mereceu das comissões muita atenção, muito debate e muita discussão. Eu testemunho as reuniões da Comissão de Justiça em que essa questão foi levantada detalhadamente, como aliás tem sido as reuniões da Comissão de Justiça, como tem sido as reuniões da Comissão de Finanças e como tem sido a contribuição da Comissão de Administração Pública a essa casa. Mas de maneira muito fraterna, eu queria colocar como preliminar que o parecer da comissão, com a licença dos seus integrantes, da Comissão de Administração Pública, ela acabou resvalando por um parecer que, pelo nosso regimento interno, o artigo 83, diz respeito à Comissão de Justiça. E o artigo 85, que trata da Comissão de Administração Pública, que trata de uma série de aspectos de administração pública, levantadas agora aqui de maneira muito correta pelo vereador Flávio Faria, que diz respeito à questão do número de trabalhadores. Tudo isso está dentro do escopo e da amplitude de ação e de atuação da Comissão de Administração Pública, que por alguma razão optou por fazer um parecer, um perfil nitidamente da Comissão de Justiça. Talvez, a estratégia mais adequada teria sido tentar, no âmbito da Comissão de Justiça, um parecer em separado que contemplasse essas preocupações. De qualquer modo, é algo que não ofende, não agride, não desrespeita a Comissão de Justiça, mas é algo que precisa ser discutido para que a gente possa definir com clareza os limites de cada uma dessas comissões. Queria também dizer que esse parecer, ele traz duas imprecisões menos graves e traz uma imprecisão que compromete praticamente todo o desenvolvimento desse raciocínio. Quais que são as menos graves? Primeiro, que o parecer, ele diz que a prefeitura encontra-se em mora com os precatórios. Ora, nós estamos votando esse processado em razão de um acordo do município com a Justiça do Trabalho, que exigiu do município, como parte desse acordo, a parte legal dos recursos para pagamento dos precatórios, da ordem de 1,5% da receita corrente líquida, e mais 0,35% como uma espécie de pênalti sobre o descumprimento passado do município. Então, hoje, o município recolhe alguma coisa em torno de 350 a 400 mil reais para fazer frente ao caixa geral do precatório, vamos dizer assim. Então,
E teve, de fato, um atraso nesse recolhimento, em função de que o acordo feito pelo município ocorreu num período em que a lei do orçamento já estava em discussão nessa casa. Portanto, esta parcela ficou sem rubrica. Nós votamos aqui uma suplementação para permitir que o município colocasse, então, em dia as suas responsabilidades com um acordo desenvolvido com a Justiça. Responsabilidades já cumpridas. Então, portanto, o município não está em mora. Segundo ponto, traz aqui a afirmação que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado contra a discricionariedade do município legislar nesse aspecto. Tivemos a curiosidade de pesquisar, como o parecer não traz nenhuma referência de jurisprudência, nós fomos pesquisar. E pesquisando, nós encontramos uma só decisão do Supremo Tribunal Federal, referente ao estado do Piauí, que definiu o seu RPV em 5 salários mínimos. Isso em junho de 2004. Dando razão ao estado do Piauí para que ele reduzisse para 5 salários mínimos os seus RPVs. E o interessante, professor Flávio, é que aqui, neste acórdão, nos votos dos ministros do Supremo, nós vamos encontrar uma resposta à preocupação legítima do vereador Valdir Sementilho, que diz respeito àquela questão de não ter sido votado em 180 dias. Na verdade, eu quero tratar disso um pouquinho na frente desse artigo 97. Mas vejam, senhores, que os votos dos nossos ministros reconhecem o direito do ente federativo de, a qualquer tempo, mudar o parâmetro do seu RPV. Olha o que diz o ministro ex-ministro Joaquim Barbosa, de triste memória. Peço vênia ao ministro Carlos Brito para julgar improcedente a ação direta, por entender, na linha do que já foi ventilado por alguns colegas, que a norma do artigo 87, não 97, tem caráter nitidamente temporário. O voto do ministro César Peluso, a norma resultante da conjugação do parágrafo 3º e 5º do artigo 100 atribuiu competência para fixar o valor das obrigações denominadas de pequeno valor, pode agir como se essa norma não existisse. Noutras palavras, terminaria exatamente no ato da promulgação da lei estadual, o período de transitoriedade daquela norma. Portanto, não há preclusão. Os 180 dias, que se refere ao artigo 97, não é uma guilhotina. Fez no prazo, bem, se não fez, me desculpe a liberdade, amém. Então, ele não tem preclusão. Portanto, ele pode ser feito a qualquer tempo. O voto do ministro Gilmar Mendes vai na mesma direção. O voto do ministro Marco Aurélio é mais completo, como costumam ser os votos do ministro Marco Aurélio. Ele aqui reconhece com clareza a transitoriedade quando ele trabalha a cabeça do artigo 87. Ele foi formalizado para viger até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras
pelos entes da federação. Porque aqui, vereador Flávio, meu companheiro de partido e presidente da comissão de administração, caberia a pergunta: e se por alguma razão o município pretendesse aumentar os valores do RPV, isso seria uma ilegalidade? Continuando, eu quero responder ao pastor Valdir. Esse parecer, ele tem um vício grave. Esse é o vício grave. Porque ele trata do artigo 97. O artigo 97, ele se refere aos precatórios. O artigo que se refere aos RPVs é o 87. E esse é muito claro em demonstrar que a qualquer tempo pode-se fazer essa correção. Aliás, o relator, nosso colega vereador Flávio, foi muito corajoso aqui, ao defender a constitucionalidade da proposta, a legalidade da proposta, indo inclusive em contradição com o parecer que ele próprio apresentou na comissão. Quer dizer, nesse momento, é preciso reconhecer a dignidade do homem público, que pode abrir mão de uma convicção, mas não abre mão do dever de ser correto com seus colegas em plenário. Ele poderia persistir no debate de inconstitucionalidade e ilegalidade, mas não o fez, porque não renunciou à dignidade de, em plenário, tentar levar o plenário a um voto equivocado por essa concepção de legalidade e de inconstitucionalidade. E eu quero, finalmente, concordar com uma parte importante, que eu considero talvez a mais importante do parecer apresentado, que é aquela que diz: a competência legislativa, último parágrafo, a competência legislativa que foi delegada ao município está condicionada à observância estrita dos princípios constitucionais da razoabilidade, simetria e da proporcionalidade, não se podendo admitir que a boa capacidade econômica do município seja utilizada como interesses imediatos de gestão. Exceto essa última frase, a observância estrita dos princípios constitucionais da razoabilidade, simetria e da proporcionalidade. Quando essa lei foi votada, vereador Paulo Eustáquio, nosso vice-presidente, o salário mínimo era inferior a $80. Nós temos hoje um salário mínimo na ordem de $260 a $270. Olha a diferença e o impacto sobre isso. Quando esse artigo da lei orgânica foi votada, ele atendia os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, mas deixou de atender a partir do momento em que o país passou a ter um período, após a conquista da estabilidade econômica, um período de valorização do salário mínimo. Então ela deixou de ter esse caráter de proporcionalidade. Mas se ainda essa explicação fosse insuficiente para a gente compreender que esse projeto do Executivo atende a esse último parágrafo do parecer do nosso ilustre colega Flávio Faria e assinado pelos demais membros da Comissão de Justiça, todos eles com larga experiência aqui no Legislativo, eu gostaria, senhora presidente, se a senhora me permitir,
de concluir lendo aqui um papel que eu deixei em cada um dos escaninhos dos senhores vereadores e vereadoras. Se nós tomarmos alguns entes federativos, e não é fácil achar, eu trabalhei muito nisso, não é fácil achar. O estado do Rio Grande do Sul tem como seu RPV 7 salários mínimos. O Distrito Federal tem seu RPV em 10 salários mínimos. Nossa vizinha cidade de Pouso Alegre aqui é o maior benefício do regime geral da Previdência, R$ 4.390 e alguns centavos. O estado de Santa Catarina tem um RPV em 10 salários mínimos. Juiz de Fora, aquela pujança do estado de Minas Gerais, é 15 salários mínimos. Belo Horizonte, a nossa capital, 5 salários mínimos. O estado mais rico da federação não é por salário mínimo, é por uma unidade fiscal própria. Lá é 24.124,88, o que estaria no que Poços, pertinho do que Poços paga hoje. O estado de São Paulo. E a cidade mais rica da América Latina paga R$ 15.900 e alguma coisa, esse número não é preciso, porque ele foi calculado proporcionalmente ao estado de São Paulo, o que significa 20 salários, mais ou menos. Então, gente, não há dúvida de que essa lei atendeu o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, quando foi votada pelos nossos vereadores de então, e que essa proposta hoje está absolutamente adequada e dentro dos parâmetros de proporcionalidade, se nós considerarmos essas cidades que eu aqui mencionei. Com a palavra, o vereador Flávio Faria pediu a palavra, vereador? Só para um comentário rapidamente aqui, para destacar que quando nós falamos da razoabilidade, da proporcionalidade, volto a reafirmar, a constitucionalidade, nós estamos referindo à questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Nas discussões da Comissão de Administração Pública, em momento algum, nós falamos ou encaminhamos essa questão da ilegalidade. Eu vejo que o Supremo entende que a alteração da lei tem que levar esses preceitos, esses pontos como base para as alterações. Obrigado, senhor presidente. Não, continue em discussão. Ainda continue em discussão. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Questão de ordem, vereador? Eu só queria fazer um pedido de uma suspensão de 5 a 10 minutos, para que nossa bancada da oposição pudesse fazer uma última reunião aí antes da votação, pode ser? Deferido. Suspenso, reunião suspensa por 5 minutos.
Escrevi. Obrigada. 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 Senhores vereadores, por favor, quarta chamada. Paulo Eustáquio, chamada. Vereador Lical, por favor, quarta chamada. Vamos colocar, então, novamente, após esse intervalo regimental, de 5 minutinhos, solicitado pela bancada da oposição, vamos colocar novamente em discussão o projeto de emenda à lei orgânica que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 da lei orgânica do município de Poços de Caldas. Altera o valor do requisito para a expedição da requisição de pequeno valor, 15 salários mínimos. Em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, nós agradecemos aí a gentileza da mesa em proporcionar essa reunião da nossa bancada e queria deixar de público aqui o meu voto favorável, após, inclusive, ouvir as discussões aqui do nosso nobre vereador Flávio Faria, onde ele, nas suas palavras, diz que não há nenhuma ilegalidade nesse processado. A nossa preocupação, tanto minha como do vereador Jonei, do vereador colega Paulo Eustáquio, né, era nesse sentido de haver alguma ilegalidade na diminuição aí, né, da RPV. Então, a bancada, né, também decidiu por esse voto e eu acompanho, então, os meus nobres colegas que participaram conosco dessa reunião. Então, o nosso voto é favorável, reconhecendo, claro, o posicionamento adverso de, como sempre, reconheci, como sempre, respeitei, né, as opiniões em contrário. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Só, por favor, não tire da tela ainda não, por favor, por favor. O processado foi aprovado por 12 votos contra 3 votos. A segunda discussão. Processado número 66 de 2015, projeto de lei que determina a desafetação de área de terreno de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. Lote 1 da quadra 1 do loteamento Caio Junqueira. A autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Antes de colocar em discussão, só uma complementação, uma informação importante, que nós vamos colocar, tem que ter um interstício da lei para votação na lei orgânica, de alterações da lei orgânica, de 10 dias. Portanto, a segunda votação será na sessão da semana posterior à semana que vem, ok? 2 semanas, então, só para a informação do plenário, né? Agora sim, nós vamos colocar em discussão o projeto de lei que determina a desafetação de área do terreno de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. Lote número 1 da quadra 1 do loteamento Caio Junqueira. Eu coloco em discussão do plenário.
Em votação. Processado aprovado por 14 votos. A segunda votação. Nada mais consta, senhora presidente. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores e senhora vereadora que pudessem receber